Pronto. Muitíssimo obrigado a todos. Apresentação, né, irmãos? Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Sou o evangelista Leandro Silva, Nascimento no sobrenome, e, e faço parte do campo Itaperi, né, da Madureira, aqui em Fortaleza. Passando um pouco, né, do meu currículo. Sou bacharel em teologia pela Faculdade Fatim, em Pernambuco. Tenho pós-graduação em docência na modalidade para ensino fundamental 2 e ensino médio das redes públicas e faço parte desse grupo maravilhoso que é do Itaperi, aqui do estado do Ceará, que tem essa iniciativa maravilhosa de realizar esse curso, né, do Ceifa. Temos um polo aqui, né, de forma online, de forma sempre se reunindo aqui através do Meet, né, nas videoaulas. Então, é importante que cada aluno que faça parte do Ceifa, que acompanha, que está ali em dia, né, com a sua matéria, com o seu material, acompanhe essas videoaulas para que venha enriquecer o seu conhecimento, certo? Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a nossa apostila sobre a nossa matéria, certo? Que é sobre português, tá bom? Vou iniciar aqui a apresentação aos irmãos, certo? Da nossa matéria, tá certo? E aí, vou clicar aqui e começar a compartilhar aqui com vocês esse material. Gostaria que os irmãos me confirmassem, tá? Se está dando tudo certo. Tá aparecendo aí a apostila de português a todos? Pode falar por Aqui para áudio. mim não, viu? Não, Tá só a tela preta. só a tela, né? Então eu tenho que clicar aqui em voltar. Vamos ver se agora vai. Apareceu aí? Ainda não. Ainda não? Vamos lá, estou apanhando um pouquinho aqui para tentar compartilhar com todos. Vamos lá. Pastor, o senhor conseguiria compartilhar a nossa apostila? Posso se mande para o grupo aí. O Ok, grupo vou que foi compartilhar criado aqui. aí. Vou compartilhar aqui o arquivo, tá? Com o nosso grupo, para que a gente venha acompanhar o Tá material, vendo? né, Eu não sei nem como é do que é. nosso grupo. Vamos lá. Um probleminha aqui, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Enquanto isso, nossos alunos vão chegando, vão dando aí boa noite, vão nos informando aí de que campo cada um pertence. E a gente tem a noção, né, pastor? Quantos dos nossos alunos já estão presentes? A informação está chegando a todos, né, do curso. Pronto, eu encerrei aqui a apresentação, pastor, o senhor pode iniciar aí a apresentação da nossa apostila, por gentileza. Irmão Erivaldo, aqui do Campo Granja, né, setor 1, tá benção, Deus abençoe a todos os irmãos aí em Granja. Tá dando certo, tá, pastor? Tá aparecendo aqui a sua tela. Aí é só o senhor abrir o PDF lá, por gentileza. E Pronto. tá ótimo. Pronto. Vamos pular um pouquinho essa parte da apresentação.
Mas, pastor, se o senhor me permita, o senhor pode colocar lá na apresentação da apostila, que eu achei interessante a posição do autor sobre o que ele fala, né, da importância da questão do português para o nosso cotidiano, né, do nosso cotidiano de igreja e tudo mais. É importantíssimo isso aí. Como vocês bem viram, né, o tema, o título dessa disciplina é Pregue, mas pregue em português, né? Importantíssimo deixar isso bem em letras garrafais, né? Itálico, brilhando com neon. Por quê, irmãos? Porque nós temos, né, nossa linha teológica é uma linha da qual compartilha, né, da linha chamada pentecostalista, né, pentecostal. Então, nós acreditamos na manifestação dos dons do Espírito Santo de Deus, em especial, né, com o sinal do batismo, que a gente chama do batismo do Espírito Santo, que é evidenciado através das línguas estranhas, né? Então, não é muito incomum, é mais do que comum nas nossas igrejas. Muitas vezes, né, ali o pregador, usado pelo poder de Deus, do Espírito Santo, e começa ali aquele situação de línguas estranhas e muitas vezes, né, irmão, fica um pouco a desejar a questão da mensagem, né? Nós que somos espirituais, nós temos que ter essa definição de que nós somos espirituais, porém, quando a gente for falar da palavra do Senhor, né, devemos ser homens sensatos e que busca trazer uma mensagem edificante aos irmãos. Então é importante que a gente fale isso na nossa língua, bem compreensível. Paulo até brinca, né? Por mais que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada me serviria. Então é importante a questão do português e mais ainda, né? A gente espera que os homens e mulheres que estão aqui nesse curso busquem, né, o conhecimento. É muito comum, irmãos, não se sintam menores, menosprezado ou inferior a ninguém quando a gente comete algum erro de português na fala, né? A nossa oralidade ela é marcada muitas vezes de vício, né? Como eu tenho até aqui o né? A gente às vezes observa que tem gente que tem muito esses vícios de linguagem, principalmente quando está pregando, às vezes o nervosismo, a pessoa substitui a vírgula por aleluia, pelo glória a Deus, né? Aquela pessoa, irmãos, o Senhor, glória a Deus, mandou Moisés, glória a Deus, né? Às vezes, né, até tem gente que fica contando, irmão, eu contei quanto glória a Deus, irmão, eu parei no 70. Então, é importante que a gente domine um pouco, né, da nossa oralidade, das regras de português, para que venhamos apresentar uma mensagem compreensível a todos, que não dê muita dúvidas do que você está falando, do que você está pregando, para que, né, a gente que trabalha com mensagens, com entendimentos, principalmente com doutrina da palavra do Senhor, é importantíssimo a gente transmitir de forma adequada aquilo que a gente está pensando. E aí é importante, mais do que nunca, dominar um pouco, né? Não precisa ser um doutor, aquela pessoa culta, falar também um português tão rebuscado, tão erudito, que não consiga nenhum dos irmãos mais simples da igreja compreender a mensagem. Também não é esse ponto. Mas é necessário que aquele que vá pregar a palavra do Senhor pregue em português e de forma bem compreensível. Então, aqui nessa apresentação, ele nos mostra, né, que este livro é um guia muito valioso para o nosso aprendizado, seja a gente estudante de português ou não, essa obra ela tem esse objetivo, né, de trazer uma apresentação simples, uma abordagem concisa, de forma clara e objetiva do nosso português, tá certo? Então, pastor, peço por gentileza, o senhor continue a apresentação e vamos ao início da matéria, da disciplina, tá na primeira parte dessa aula.
nós vamos falar sobre fonemas, letras, né? Lá para a gente entender, e sílabas, né? E nós vamos entender um pouco sobre essa parte um pouco mais chata, parece estranho, né? Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento basilar da nossa língua para que algumas coisas, né, venham começar a fazer sentido. Ah, o que é sílaba, o que é letra, o que é fonema, e por que que as coisas é assim, por que que essa palavra é escrita dessa forma, se ela é falada dessa forma. Então, é através dessa parte que nós vamos compreender como um pouco se dá, né, a nossa grafia em português e a pronúncia de algumas palavras, tá certo? Então, o início do capítulo 1 diz assim: os sons que utilizamos ao falar são chamados fonemas, e a representação escrita desses sons, letras. Então, logo de cara, né, o autor aqui da nossa apostila, ele já deixa claro o que é fonema e o que é letra. Então, o fonema nada mais é do que o som que nós usamos para emitir as palavras. Bem sabemos, irmãos, que a língua hebraica, né, na qual boa parte das escrituras sagradas foram escritas, e nós chegamos a ter o conhecimento de Deus, das maravilhas do Antigo Testamento, através desse idioma, ele é um idioma totalmente falado, ou seja, um idioma totalmente oral. Ele veio ao longo do tempo possuindo, né, uma grafia, as letras para representar esses sons. Então, antes que as pessoas pensem, o que que veio primeiro, né? Como aquela famosa frase, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aqui na parte da língua portuguesa, nós entendemos que primeiro vêm os fonemas, primeiro vêm os sons que compõem as palavras e trazem sentido às coisas que nós precisamos comunicar, né? A língua, ela é importante, né? Ela tem essa principal característica, né? Transformar que as coisas ao nosso redor sejam compreensíveis a um grupo, então um idioma, um dialeto. Então, tudo isso faz sentido para aqueles usuários daquela linguagem, daquele dialeto, e é necessário que o som seja emitido, né, para a gente compreender. E aí a gente já cai naquela coisa, né? Assim, e quem não fala, como é que vai se comunicar? Por isso que conhecemos hoje, né, as Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, para as pessoas que possuem deficiências auditivas, e dessa forma, como a pessoa nunca ouviu como é o som de uma palavra, ela consequentemente não consegue falar. Então não é que ninguém seja mudo, mas a pessoa, ela, por não possuir audição, né, por ser um deficiente auditivo, a depender do seu grau, ela não consegue falar. Alguns tentam pelo movimento da boca que eles observam, né, desde sempre, aqueles que são de nascença, eles tentam, né, assimilar o som que aquela movimentação de lábios faz. Por isso que eles costumam fazer a questão da leitura labial, descobrir, né, se estão falando uma palavra ou outra. Eles têm essa habilidade bem exacerbada, bem característica, porque eles não têm a referência do som. Então, eles são mais voltados para o sinal. Agora, nós que possuímos a audição, seja ela parcial ou completa, nós somos totalmente dependentes do som para poder entender aquilo que está sendo dito numa conversa, numa parte, a conversa entre duas pessoas ou mais, onde não há escrita, né? Somente a parte da linguagem oral. Então, tá, aí nós entendemos a questão da importância do fonema. Então, como é que eu sei que aquela letrinha lá, aquela representação gráfica que parece o triângulo e tem uma linha cortada no meio, é a letra A e se pronuncia A. Então, é através do fonema, né? Então, o fonema veio primeiro e as letras veio depois. Aí ele continua dizendo assim: olha, nós não devemos confundir letra com fonema, certo? A letra é a representação gráfica de um som e o fonema ele pode ser representado por letras diferentes. Ou seja, um som que nós podemos emitir numa palavra, né? Ele pode ser representado de outras letras, de outras formas.
E aí o autor ele especifica alguns exemplos, ele mostra, como por exemplo na palavra caçar, né? A palavra caçar, onde tem o C cedilha, ele tem um som de S, né? Caçar. Então tem o som de S na palavra, mas porém ele é representado por C cedilha. Na mesma palavra seguinte, a palavra assar, ele já não usou C cedilha, ele já usou dois S. E assim também da mesma forma na palavra nascer, apesar de ter o mesmo som, o S foi representado pela junção do S mais o C para trazer o som de S. Então, o fonema S, a gente não pode confundir com a letra S. Então, quando a gente diz o fonema S, é o som que faz e que lembra, lógico, obviamente, a letra S, mas não necessariamente ele sempre vai ser escrito com a letra S, tá bom? Daí ele mostra também outros exemplos. Por exemplo, a palavra casa, ela é escrita também na segunda consoante com o S, mas ela tem um som de Z, né? Então, por isso que a gente não fala caça, a gente fala casa, né? Com o som de Z. E na palavra sapo, o S já tem o som de S, então a gente fala sapo e não zapo, né? Aí vem até aquela brincadeira, né? Quando a gente está escrevendo nomes de algumas pessoas, e a pessoa fala, eu sou fulano dos Anzóis Pereira de Souza. Aí a gente fala, é Souza com S ou com Z? Aí tem aquela famosa brincadeira, né? Se fosse com Z era Souza. Mas é só mesmo porque algumas palavras, apesar de ter o mesmo fonema, se fala Souza da mesma forma nas duas formas de escrever, porém uma optou se usar o Z na segunda parte do som, né, do S, em vez de ser representada pelo S, foi representada pelo Z. Então, a gente é comum na nossa língua portuguesa ouvir um som bem familiar, porém ela é representada com uma letra diferente, certo? Seguindo, ele diz assim: observe ainda a letra X, então estão falando da letra X, representação gráfica na palavra. Ele diz assim: a palavra caixa, né? Vocês observam que o X a gente não fala caixa, a gente fala caixa com som de CH. Do mesmo jeito, a gente fala na palavra exame, ela é escrita com X, mas o som é de Z. A gente fosse botar o Z, né, a palavra, quem fosse ler, iria ler a palavra normalmente, exame, mas a gente sabe que pela representação gráfica da língua português, não se escreve E-Z-A, se escreve E-X-A, exame. Mas se escreve enxame. A pessoa, mais é enxame de abelha ou exame de raio-x, né? E aí é onde a grafia da palavra se faz distinção entre o que está querendo se dizer, certo? A palavra fixo, né? A gente vê um som de KS, de fixo, né? Então a gente não fala ficho, nem fala fiso, é fixo, né? Diferente dos dois exemplos anteriores. A palavra máximo, a gente fala com um som de S, não de X, né? Não fica máximo, não fica máximo, nem máximo. Fica máximo, né? Com som de S. Da mesma forma, a palavra texto, a gente se escreve com X, porém ela tem um som de S, texto. Então, se alguma pessoa escrevesse texto, a gente poderia pensar, será que ele quis escrever texto, de testosterona, de texto, alguma coisa, ou texto, um pequeno escrito, né? Um conjunto de frases, orações que trazem uma informação. Então, às vezes, a palavra ela pode ser representada da forma na grafia de uma forma distinta e trazer um outro significado, certo? Aí ele continua dizendo assim, ó, o mesmo fonema também pode ser representado por duas letras, um som, então ele pode ser representado por duas letras. Então, nesse caso, nós temos um dígrafo.
Di, né, sentido de dois, grafo, de grafia, de escrita. Então, é aquilo que é escrito por duas formas ou de duas maneiras. E assim acontece com alguns fonemas. Alguns fonemas têm um som só, um som único, e ele é escrito, é representado por duas letras. Como ele cita aí no exemplo. Passo são 5 letras, porém é 4 fonemas. Passo, né? Primeiro o som de P, né? Aquele P de pá, 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 e o A junto, o S, então sa, sa, né? E o O. Então fica passo, a gente não fala passo, nem passo, sou, é passo. Tem 2 S, mas só traz um som, né? A gente não estica muito o S porque não há essa necessidade, mas a gente sabe que a escrita é feita com 2 S. E aí são as regras do nosso português, né? Uma das línguas mais difíceis de se aprender do mundo é o português. Os estrangeiros sofrem quando querem aprender a forma culta, padrão da nossa língua, porque ela é muito distinta. O porquê que passo é escrito com 2 S, sabe lá Deus. Só os estudiosos, né, da linguística que vão saber nos explicar por que que passo é escrito com 2 S, né? Não é o meu caso. Então, a gente vê que algumas palavras têm essa representação dupla, porém tem o som de uma forma distinta. Então, nem sempre toda letra ela vai emitir um som, certo? Então, por isso, na palavra aí, borracha, se a gente fosse escrever o que escuta, seria Borraxa, borracha, né? Mas a escrita adequada é com 2 R e CH, certo? Então, um dígrafo é isso, é quando a gente escuta um som, porém ele é representado por 2 letras, certo? Continuando aí, na nossa aula, nós vemos também que, além dessa parte de sons, letras, e que o som pode ser representado por 2 letras, nós vamos também ver a questão dos encontros consonantal, encontro consonantal. Antes de falar sobre encontro consonantal, eu acredito que, obviamente, todo mundo sabe que nós temos 2 tipos de letras. As letras chamadas vocálicas e as letras chamadas consonantais, que são representadas pelas vogais e as consoantes. As vogais conhecidas já de todos, A, E, I, O, U, ali quando a gente está, né, crescendo ali com 1, 2 anos, na escolinha a gente vai aprendendo a falar, aprendendo a escrever, aprendendo que o A de abelha, o E de escola, né, como a gente sempre escutou ali na nossa escolinha, no ensino fundamental, a gente sabe que vogal são essas 5 letras, A, E, I, O, U, e as consoantes são as outras letras, que não são as vogais, certo? Então, B, C, D, F, G, H, J e por aí vai, certo? Do nosso alfabeto. Então, o encontro consonantal é um grupo de consoantes num só vocábulo. Ou seja, quando nós temos um encontro de 2 consoantes numa palavra, a gente sabe que algumas palavras ela não é só escrita só de vogal e nem é só escrita de consoante. Então, ela é escrita de vogal e consoante. E quando a gente observa na grafia, né, na forma como ela é escrita, esse encontro de 2 consoantes nós chamamos de encontro consonantal, certo? Então, ele dá o exemplo de briga, classe, sempre, tá bom? E aí por aí vai, né? Na nossa língua portuguesa temos inúmeros encontros consonantais. Seguindo, ele vai falar sobre classificação dos fonemas. Os sons que nós emitimos ao falar, né, representar oralmente o nosso idioma, ele possui algumas classificações, né? E alguns são chamados de classificação vogal, semivogal e consonantal. Pode subir um pouquinho, pastor, por gentileza, a apresentação, para a gente dar continuidade? Deu certo? Travou aí a tela?
Alô, pastor Diogo. Opa, diga, meu filho. Eu pedi só para o senhor subir um pouquinho a tela para a gente dar Pronto. continuidade. Pronto. Aí nós temos encontros, né, dos fonemas, classificação dos fonemas, e nós temos eles sendo classificados em fonemas vocais, semivogais e e consoantes, certo? Então, a gente observa que essa parte já vai ficando um pouquinho mais complexa, mas não é nada muito difícil. O que a gente precisa entender são só que alguns fonemas, né, por exemplo, como aqui nos semivogais, fonemas I e U, lembrando que não é a letra I e nem a letra U, mas o fonema, o som que é essa que a gente lembra essas letras, né? Quando não são o núcleo de uma sílaba, isto é, quando não são pronunciados juntamente com uma vogal, formando com ela uma única sílaba. Por exemplo, na palavra cai, né? Ou cair. Cair, a gente vê que temos uma vogal A e o I, né, formando uma semivogal. Mas os dois estão na mesma sílaba, uma sílaba só. Então, a palavra cai é uma só sílaba. Então, diferente já da palavra cair, cair com o i acentuado, nós temos duas vogais, né, com um som bem mais forte, e aí elas formam duas sílabas. E assim a palavra também baú. Temos duas vogais com um som forte, A e U, e elas formam duas sílabas. Diferente também nas consoantes. São fonemas que só se pronunciam acompanhados de vogais. Ou seja, bala. A gente fosse escrever bal, seria só o L, né? Não traria o som de uma outra sílaba. E se for só ala, né, sem o A, só o B seria praticamente outro fonema, seria blá, né? Então, algumas consoantes, né, elas só trazem um som dela quando elas estão acompanhadas de uma vogal. Muitas vezes o que de queijo, né? A gente só traz o som de queijo quando ela está acompanhada de U, de A. Então, algumas palavras em que ela fica sem essa letra, né, sem a vogal, ela não tem um som muito distinto dela. E muitas vezes ela até perde o som do U e se junta com a letra seguinte, certo? Então, mais lá na frente a gente vai ver alguns exemplos sobre essa questão desses sons. Eu até vou pedir o pastor, pastor Diogo, se o senhor puder representar aí aquelas imagens que eu trouxe para o senhor, aí o senhor trazer a palavra onde a imagem onde tem leque, banheiro e descer. Se o senhor puder mostrar aqui na tela para os nossos irmãos, eu agradeço. Lá nas imagens que eu compartilhei com o senhor no WhatsApp, se o senhor puder apresentar aqui, eu agradeço. Os irmãos acompanhar, Você né? botou no grupo? Não, mandei no pessoal da Michele. Pessoal. Então você não vai poder ficar com ela. Porque tá no celular dela, tá na casa dela. Ah, então tá. Então vou postar aqui no grupo e vou pedir para o senhor, por gentileza, se o senhor pode apresentar aqui, para a gente Pronto. entender visualmente a ideia que a apostila está tentando trazer agora. Pronto. Aí na palavra leque, né? Vemos aqui. Quantas letras tem a palavra leque? 5, né? L, E, Q, U, E. Leque. 5 letras. Porém, se nós formos pronunciar, nós vamos observar que a palavra leque possui somente 4 fonemas, 4 sons. L, né? Do L, E, Q, U, fica Q e o E. Então, a palavra, se a gente fosse falar pausadamente, vocês iam observar que a gente não fala leque, a gente fala leque. Então, o U, ele perde esse som dele e se junta com o Q, formando um outro fonema que não é o Q, é o
leca, leque. Então, a gente vai e observa que, apesar de ser representado por 5 letras, a palavra emite 4 fonemas. Da mesma forma, a palavra banheiro. A palavra banheiro possui 8 letras, né? B-A-N-H-E-I-R-O. 8 letras. Porém, quando a gente vai fazer a pronúncia da palavra banheiro, o NH se junta num só som e a gente passa, ao invés de ter 8 letras e 8 fonemas, a gente tem 8 letras e 7 fonemas, né? Da mesma forma, a palavra descer, nós temos na palavra descer, né? Aqui, ó, quantas letras a palavra descer? 6 letras. Porém, nós temos apenas 5 fonemas, porque o S e o C se juntam num só som, e aí nós temos, ao invés de 6 fonemas e 6 letras, a gente tem 6 letras e 5 fonemas. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, da questão do que quando ele se soma a uma outra letra, a depender da letra que vem seguinte e o fonema da palavra, né, ele perde o som de Q, U, E, como queijo, como caranguejo, né? Então, a gente vai observando que algumas palavras, né, elas, quando se juntam, a gente perde alguns sons de algumas letras, tá? Mas a fonética, ela permanece naquele sentido que ela quer trazer, tá bom? E aí, seguindo, né, vamos ver aqui que ele fala que na apostila, né, que alguns fonemas se combinam e formam as famosas, né, chamadas sílabas. E aí, quem nunca, né, estudou sobre a questão da sílaba, quando é que separa, né, as sílabas corretamente, para a gente citar a palavra. Então, assim, eu me lembro de uma dica, né, a minha professora de português, né, do primário, quando ela falava, gente, quando vocês querem aprender como é que uma palavra é dividida nas sílabas, é só você ficar batendo palma ou estralando os dedos e tentar falar aquela palavra no mesmo ritmo do estralar de dedos, né? Então, do parabéns, né? Parabéns, né? A gente então vê que o primeiro estralo pegou o pá, depois o rá, depois o bens, né? Então a gente vê como é que faz a divisão silábica de algumas palavras, e aí é uma dicasinha como o pessoal diz, né? A dica da tia Teteia, na divisão silábica, a gente tentar pronunciar as palavras separadamente, né? Bem pausadamente. Aí ela dava a dicasinha do estralar de dedos ou do bater palma, né? Então a gente vê aí que algumas palavras, né? Algumas representações e aquilo que tem à nossa volta só é necessário de uma sílaba. Por exemplo, o pé. Pé da gente é só uma sílaba, né? P com E, pé. Do mesmo jeito, P com A, pá, aquela pá lá de juntar o lixo, mas não é o par com R no final, né, que já significa ali a junção de duas coisas da mesma natureza. Então, a palavra a, né, no sentido de existir, né, do verbo haver. Então, tem o de, o me, o lhe, todas essas palavras, a gente representa ela por apenas uma sílaba. Então, se viesse assim, separe silabicamente a palavra pé. Você repete a palavra pé porque ela só é uma sílaba, certo? Por isso que vem a ideia de monossílaba, né? Mono, sentido de único, uma coisa, sílaba, no sinal de som, então única, um único som. Dissílabas, né, já são palavras que possuem duas sílabas, ou seja, duas pronúncias, duas pausas, duas separações vocálicas, né, de fonemas. Então, casa, né, já é um exemplo, e inúmeras outras. Café, né, a gente conhece também como realizamos a divisão por duas sílabas e muitas outras palavras. Trissílabas, então já são 3 sílabas, né? Aí o autor explica aqui o exemplo da palavra pássaro. Pássaro é a palavra que
tem a escrita com os dois S, né? Pássaro. E aí, quando a gente vai fazer a divisão silábica dessa palavra, né, nas regras da gramática, nós devemos separar esses dois S. A mesma regra também se segue para palavras que têm escrita com dois R. Por exemplo, a palavra carro, carro com dois R's, na hora da divisão silábica, um R fica com a pronúncia silábica car, e a outra fica com o RO, ro, carro, né? Mas a pronúncia é uma só, carro, né? Nós temos carro, né? Como muita gente vê, os estrangeiros acham muito estranho essa questão de duas letras, duas consoantes repetidas e ter somente um som. Né? Para eles, em outras línguas, isso não é comum, é algo inédito que só existe na língua portuguesa. E aí eles não entendem como é que duas consoantes, né, têm esse mesmo som. Então, aí eles têm essa dificuldade de aprender a nossa língua, né? Para vocês entenderem como português não é fácil, viu, irmãos? Então, somos privilegiados de usarmos o nosso idioma, mesmo que com as nossas culturas, né, orais, as nossas distinções de, de sotaque, em regiões onde algumas palavras são pronunciadas de um jeito e de outro. A nossa língua portuguesa é uma linguagem muito rica. E aí, continuando, né, temos as palavras polissílabas, que são palavras compostas por 4 ou mais sílabas. E aí o autor dá o exemplo da palavra maravilhoso. Então, a palavra maravilhoso, ela possui 5 sílabas, né? E aí ele mostra como é que a gente faz essa representação. E aí a gente também encontra, além de alguns encontros consonantais nas palavras, né, a gente também encontra alguns encontros vocálicos, ou seja, o encontro onde o som é emitido através da junção de duas vogais, né? Então ele fala aí, ele mostra um exemplo aí da palavra coice, onde o O e o I se juntam e faz um só som, né? Coice, partiu, né? Também é um encontro vocálico, onde tem o I e o U juntos. Páscoa, né? O O junto com o A, palavra 8. E aí ele mostra mais lá em cima também a palavra moído, ruína, ciúme, boato, saída, né? Então, a gente encontra na nossa língua portuguesa uma série de palavras onde tem encontros consonantais e encontros vocálicos, certo? Então, vamos subir mais um pouco, né? Vamos adiantar um pouco do nosso assunto. E aí ele vem falando, né, sobre algumas distinções sobre o que é hiato, ditongo, tritongo. E aí naquela época que nós estudávamos na escola, no ensino fundamental, isso era o terror da língua portuguesa, da aula de português. É por isso que todo mundo só gostava da aula de ciências, na aula de geografia, de história, porque o professor passava o dia todo contando história para a gente, né? E aí, quando chegava o português, que a gente tinha que saber o que é hiato, ditongo e tritongo, então era aquele pânico, aquele pavor, né? Mas aí, resumidamente, né, o hiato é um encontro vocálico formado de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Então, nós vimos que algumas palavras, né, elas têm um encontro vocálico com duas vogais, e aí, às vezes, essas duas vogais ou estão na mesma sílaba, ou elas estão em sílabas diferentes, né? Como a gente viu lá no mo e do, né? Aquela regrinha lá da palma, né? Ou do estralar do dedo, mo e do, né? Então a gente tem uma palavra escrita através e dividida silabicamente por três, então a palavra trissílaba. Então o i do moído, ele fica separado, né? Ele fica em sílaba diferente. Então ali nós poderíamos dizer que ali nós temos um hiato, porque é um encontro vocálico formado de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. E o ditongo? O ditongo é um grupo vocálico formado por uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba, né? Então, no caso que nós vimos lá em cima,
de, de palavras que tem, né, o ditongo. A gente viu aqui no 8, né, no partiu. Então, a gente vê que nós temos ali duas vogais e uma é uma chamada semivogal, porque ela tem um som reduzido, ela não tem um som muito intenso, e aí a gente usa essa distinção. E o tritongo é quando é o encontro de uma semivogal com vogal e outra semivogal na mesma sílaba, certo? É um pouco complexo para alguns, eu entendo. A gente também, muitas vezes, né, no nosso dia a dia, às vezes temos até dificuldade de lembrar de palavras que venham representar algumas teorias da gramática, mas é importante que a gente saiba, já tenha pelo menos ouvido falar disso, né, no nosso dia a dia. Não há tanta relevância a saber o que é um hiato, um ditongo, um tritongo, mas é importante que a gente, né, pelo menos passe aí pelo a definição do que se trata, tá bom? Seguindo na nossa representação, nós temos aí atividades de apoio, né, da nossa apostila. Sugiro aos irmãos que exercitem, né, tentem verificar nas palavras abaixo, onde há um hiato, onde há um ditongo, onde há um tritongo. Use aulas no YouTube para enriquecer o seu conhecimento. Não fique só por aqui. Aqui é um momento curto, que a gente tem que ser o mais didático possível, buscar trazer o máximo de informações sem ser muito cansativo, né, na nossa aula. Então, eu sugiro a vocês que façam aí as atividades de apoio, né, para poder você reforçar esse conhecimento, você que tem interesse em aprofundar um pouco mais sobre o básico, né, do português, sobre o básico do nosso idioma, é muito importante. Quem sabe lá um dia, numa prova, num concurso público, a prova que te colocou naquela vaga foi a prova sobre o ditongo, né? A questão sobre o ditongo. Imagine, você conquistou a vaga porque você era um dos únicos candidatos que sabia o que era um hiato, um ditongo ou um tritongo. Então, é importante, tá? Então, não despreze, não. Depois é que a gente está estudando, tentando aquela vaga sonhada, né? No concurso público, no funcionalismo público. São questões como essa, irmão, que elimina aí milhares e milhares de pessoas de uma prova, tá? Às vezes a pessoa acha que é importante estudar uma coisa e estudar outra, quando chega lá, questão, na palavra tal, povoado, aonde é que está na palavra povoado? É um hiato? É um ditongo? É um tritongo? Ou nenhuma das alternativas anterior? Então, já imaginou aí você conquistar aí um salário bom, um salário melhor na sua vida por ter feito essa distinção, né? Então é importante, tá, irmãos? Estudem, busquem esse conhecimento, tá certo? Pedi o pastor para continuar aí na apresentação, subindo, para a gente seguir aí para a nossa próxima temática, após as atividades de apoio, nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Então, como nós estamos falando, né, falamos aí nessa primeira aula mais da temática voltada ao som, a divisão gráfica das palavras, nós também entendemos que a nossa língua portuguesa ela é acompanhada de acentuação gráfica, né? Então, o que serve essa acentuação gráfica? Por que que tem acento na palavra? Por que que existe vírgula? Por que que existe ponto, ponto e vírgula, exclamação, interrogação? Então, alguns acentos gráficos que existe na nossa língua, ela existe para enriquecer e trazer sentido. Como eu estava falando para vocês, a representação gráfica, ela tenta dar mais forma, ela busca de forma adequada a representar aquilo que a gente fala, né? Uma coisa é eu ter uma conversa com você pessoalmente, trazer uma mensagem, uma coisa é eu escrevê-la. E se eu não escrevê-la da forma correta, eu posso ser mal interpretado, né? Quem nunca aí passou por um problema aí de escrever alguma coisa, tá pensando numa coisa, e aí por ter esquecido uma vírgula ou ter esquecido de acentuar uma palavra, aí será que a irmã tá me perguntando ou ela tá falando? Ou ela tá me dando ordem? Que conversa é essa? Peraí que eu vou ligar aqui que eu quero saber que conversa é essa, né? Quem nunca passou por um problema desse no WhatsApp, né? Pastor, o senhor levantou a mão? Isso, interessante, você falando sobre acentuação, me veio a lembrança mais uma vez
de um pastor que se titula pastor, né? Que ele pegou a mulher do um membro, né? Uma membra dela, e essa mulher era casada, né? Aí disse: como é que Deus mandou você adulterar com a esposa do fulano, do seu membro? Foi. Deus mandou. Onde está isso? Ele abriu o versículo, né, lá de Oséias. Ele, olha aqui, vai, adultera com a mulher do teu amigo. Aí o homem é catedrático, né, na comunicação, que é um jornalista, né? Olha, o senhor esqueceu aqui do acento, né? Do acento, né? Aí ele ficou coçando a cabeça, pensando, olhou, tentando, né, só por causa do. Ele esqueceu do acento, né? Exatamente, viu, pastor? E pelo incrível que pareça, quando o senhor me falou, o senhor me fez o convite, né, na nossa convenção, para que eu viesse aqui ajudar os irmãos nessa temática de português e juntos aqui ministrarmos uma aula, eu fiquei lembrando desse episódio, né, do irmão que estava aí disseminando uma nova doutrina, né, um novo entendimento sobre casamento simplesmente porque ele esqueceu de uma vírgula no versículo bíblico. Então, irmão, como é extremamente importante nós termos um conhecimento, termos um certo domínio da nossa língua portuguesa, para que a gente venha entender até o que está escrito na Bíblia. Não é à toa aqui essa matéria sobre português, sobre essa questão básica da língua portuguesa, porque é extremamente importante a gente ter o mínimo necessário de conhecimento da nossa língua portuguesa, porque a palavra bíblica, né, a escrita sagrada para a gente, ela veio através da escrita, é através do que tinha nos manuscritos antigos, é aquilo que a cultura hebraica, né, cultura judaica quis nos trazer, nos revelou ao mundo, e aí cada idioma faz a sua adaptação para ser o mais fiel possível àquilo que quer trazer a cultura hebraica. Então, é muito importante que nós venhamos entender quando é necessário uma vírgula, quando é necessário um ponto, né? Hoje em dia é até temática de podcast, de debate de podcast, aquela história lá de Jesus na cruz e o ladrão, né? Quando ele diz, olha, hoje comigo estarás, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Tem diz que é gente que diz assim, não, ele quis dizer assim, ó, hoje, vírgula, te digo, estarás comigo no paraíso. Outros, não, é direto, ele está dizendo que é hoje mesmo, aquela hora que eles morreram, ele já estaria no paraíso com Jesus. Não, Jesus quer dizer, olha, hoje eu estou te dizendo isso aqui, tu estará comigo no paraíso. Então, vocês observam que uma simples posição da vírgula numa frase muda totalmente o sentido, principalmente o sentido teológico de uma ideia. Né? Então, é importante a gente saber onde empregar vírgula, ponto e vírgula, e as acentuações na palavra para que isso seja correto. Tá? Que a gente seja digno, fidedigno àquilo que a gente está querendo transmitir, aquela ideia original das escrituras, certo? Seguindo, aqui nós vamos observar, né, que ele tem uma anotações lexas, né, que são sinais gráficos que conferem às letras um certo valor fonético especial e auxiliam a escrita. Ou seja, essas anotações, né, que existem nas palavras, acento agudo, acento circunflexo, tio, acento grave, né, que é o famoso a crase, todas elas têm uma intenção de nos trazer um novo som àquelas palavras e que muitas vezes modifica até o sentido, certo? Então, o acento agudo, né? Ele diz é usado sobre as vogais ou para indicar um som aberto e sobre as vogais tônicas a, i e u para trazer, né, outra entonação. Aí ele mostra céu, país, paz, né? Açúcar, fubá, pó. Ou seja, até aqui nós já temos uma palavra que se nós tirarmos o acento circunflexo, o acento agudo muda o sentido. E aí é onde muitas pessoas erram nas provas,
como é que se escreve pais ou país, né? Então, a gente, quando quer falar dos pais, quando é que a gente quer falar de um país? Então, os pais é sem o acento agudo e o país, uma nação, né? Aquela formação geográfica, onde é representado pelo povo, uma bandeira, uma linguagem, a gente escreve assim, né? Com o acento agudo. Então, é importante, ó, como até aí já nos exemplos a gente pode observar que um simples acento agudo muda a palavra totalmente. Uma coisa é o pai da gente, né? Uma coisa é o país, né? Então vamos lá, acento circunflexo é usado sobre as vogais A, E e O para indicar um som mais fechado, né? Vovô, aparência, distância, né? Aquele som mais nasalizado, né? Mais do nariz, né? Que vem. Então, o avô, aparência, distância, né? Aquela coisa que parece que vem do nariz da gente. Eu particularmente, eu tenho que frequentar um pouco o fonoaudiólogo para poder me ajudar, porque a minha voz ela é muito nasalizada. Aí parece que eu estou sempre falando, parece que eu estou gripado. Então, quando eu vou escutar meu áudio, eu digo, ô Jesus, pela misericórdia divina, melhora a minha voz. Eu não tenho voz de pregador, não tenho voz do pregador lá, do Trovão, né? Do Júnior Trovão. A minha voz é só misericórdia, parece uma voz de taquara rachada. Então, assim, algumas pessoas, né, que têm até mesmo alguma problemática, né, na parte nasal, seja uma sinusite, rinusite, você observa que as palavras, quando ela fala, né, são palavras mais nasalizadas, né? O acento grave, como eu já falei, né, indica a crase, né? Quando a gente usa a crase ou não, quando vai A, crase A, quando vem D, crase para quê, né? Quem nunca lembra daquela regrinha de usar crase, né, nas palavras quando a gente está se referindo a alguma cidade. Eu vou à praia ou venho da praia, né? Aí a gente quer saber se usa crase ou não. Então tem aquela regrinha, né? Quando vai A, crase A. Quando vem D, crase para aqui, né? Então, a gente vai aprendendo aí com alguns bizus, né? Alguns macetes aí da língua portuguesa dos nossos professores que nos ajudam a memorizar algumas regras. O tio, né? Aquele som também que traz um som muito também mais nasal, como mãe, né, do pão, mãe, né, vem bem mesmo da parte nasal aqui da nossa pronúncia. Quando a gente coloca o tio, a gente sabe que ali a palavra ela é mais nasalizada. E é muito comum, né, no idioma espanhol, uma coisa que a gente não usa, né, é o tio sobre o N, né, N de navio. E na língua espanhola, como eles têm muito a questão de algumas palavras nasalizadas, meio feliz cumpleaños, né? Quando ele quer dizer feliz aniversário, esse feliz cumpleaños, eles é um N com um tio, né? Então a gente nunca vê assim palavras em português escrita dessa forma, mas já no espanhol é comum. Então, no nosso português, o tio ele é empregado somente no A e no O, mas em outros idiomas aí pelo mundo ele pode ser empregado em outras letras, tá? O cedilha, né, que só existe no C cedilha, aí vem aí de palavra caçar, coaçu, coração, né? Então, são usados, a gente usa o C cedilha sempre quando a nossa ideia é de trazer um som de S a uma letra C, né? E aí ele deu o exemplo do açúcar, paçoca, caça e benção. E aí muita gente fica perguntando, ai meu Deus do céu, açúcar, o C cedilha é o primeiro ou é o depois? Aí você tem que lembrar da regrinha como ele quer dizer. O C cedilha a gente usa quando a gente quer dar a ideia de som de S. Então a gente não fala acusa, a gente fala açúcar. Então o C cedilha vem logo ali no primeiro, né? Da mesma forma, paçoca. A gente não fala pacoca, a gente quer falar paçoca. Então, onde tem o S, eu vou colocar o C cedilha nessa grafia, certo? E aí o trema. O trema eram dois pontinhos que sempre ficavam sobre o U quando a gente vinha palavras com Q, U, E, o Q, o I, o Q, o G, o E, o G, o I. Antigamente, né, a escrita linguiça, ela era escrita com esse trema.
porém, um novo acordo da ortografia, né, da língua portuguesa, por ser muito complexo, e quando o trema era muito usado só em palavras estrangeiras, por exemplo, como a palavra Miller, né, se escreve Müller, que é uma palavra alemã, né, de sobrenome comum alemão, a gente via esse trema, mas na nossa língua portuguesa, algumas palavras que tinham esse trema, ele acabou perdendo, né, devido à regra da nova ortografia, tá bom? Então não usamos mais o trema. Apesar de que, se a gente nos depararmos com materiais antigos, algumas bíblias, algumas versões bem antigas, por exemplo, tem gente assim, ai, eu amo a Bíblia do meu pai, do meu avô, eu guardo de lembrança, aí você vai ver lá a palavra lá e tem um trema, e quando você for numa prova escrever e colocar o trema, aí infelizmente você vai tomar aí um não, um errado bem grande, porque o trema deixou de existir. Então, é mais uma questão da gente conhecer pela questão da prática que foi usada há muitos anos e que nós podemos ainda nos depararmos em alguns textos, né? O hífen, que é usado para separar, né, duas palavras, palavras compostas. No caso aí, ele dá o exemplo de salvá-lo-ei. Eita, parece o Michel Temer, né, o ex-presidente da República, quando ia falar, o homem era muito erudito. Então, assim, em vez de falar irei salvá-lo, né, algumas conjugações do verbo nos permite usar essa forma aí rebuscada, salvá-lo-ei. Quem nunca viu, né, nas escrituras sagradas, alguns textos bíblicos em que tem, né, essa conjunção do verbo, né, dessa modalidade, para poder trazer essa ideia. Como a Bíblia ela quer trazer uma ideia de forma mais digna, e aí é um texto, né, um livro que precisa muitas vezes economizar nas palavras para não ficar tão extensa. Já pensou a Bíblia e com muitas palavras, quantas páginas não caberia? Então, algumas vezes, né, o autor, o tradutor, ele usa esses recursos, né, do salvá-lo-ei, e aí por aí em diante, que às vezes a gente nos deparamos, principalmente nos salmos, né, textos dos Salmos tem muitas dessas formas de conjugar o verbo, certo? Aí o apóstrofo, né, é usado, é empregado para indicar o desaparecimento de uma letra numa palavra. Aí ele deu exemplo, né, pau d'arco. E aí é comum para a gente, né, que tem um acesso às escrituras sagradas, a gente observar, né, a questão da minha alma, né? A minha alma, em vez de repetir os dois as ali no final do minha e do início do alma, o autor, o tradutor, muitas vezes, ele optou por juntar as duas palavras e colocar um apóstrofo, né? Minha alma. Então, fica minha, apóstrofo LMA. E a gente entende que aquilo ali quer dizer escrita a minha alma, mas ela é uma forma reduzida da escrita do português. Aí, de acordo a classificação de algumas palavras, né? Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras elas recebem algumas classificações. O que isso quer dizer? Algumas palavras, quando a gente está falando, a gente observa que tem uma sílaba que ela soa mais forte, né? Do café, né? Quando a gente até vai falar, a gente fala o fé mais forte, e aí a gente entende que algumas palavras têm naturalmente essa intenção de ser uma sílaba pronunciada até mais forte. Não é algo artificial, mas é algo natural na nossa cultura, né, do nosso idioma, do português. E aí, a depender de onde está essa sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é falada mais forte, algumas palavras são classificadas de alguma forma. É oxítona, paroxítona e proparoxítona. Resumindo, para a gente não ficar tão demorado nessa parte, que é muito, mas muito complexa de entender e memorizar. É o seguinte: as oxítonas são todas as palavras em que a última sílaba é a sílaba forte, como eu usei o exemplo do café, né? Então, o café, a última sílaba mais forte é o fé, e então ela é uma palavra classificada como oxítona. A paroxítona, ela é uma palavra onde a penúltima sílaba ela é a sílaba mais tônica, é mais forte, né? Então a gente conta de trás para frente. Então a segunda sílaba de trás para frente da palavra, quando ela for a mais forte,
nós classificamos ela de paroxítona. E aí, quando a gente tem a antepenúltima, ou seja, a terceira sílaba vinda do início, do final da palavra para o início, for a mais forte, aquela sílaba que tem mesmo, puxa a palavra, e a gente classifica ela como proparoxítona. E uma regra muito, muito, mas muito falada, né, nas todas as gramáticas, livros de português, é que toda proparoxítona é acentuada. Tá? Então, nós vimos o exemplo aí de partícula, cálice e próximo. Como são as partes mais acentuadas, né? São as sílabas que têm a maior força da palavra e elas são proparoxítona, então elas são obrigatoriamente acentuadas, certo? E aí na apostila ele vem apresentando outras regras, né, para as proparoxítonas e para as oxítonas, tá? Então é muito complexo, eu não quero muito me delongar aqui, até mesmo pelo horário, tá? Mas é importante que vocês leiam e tenham esse conhecimento e busquem exemplos de palavras. É igual na nossa época lá do ditado, né? Quem nunca passou aí pelo ditado de português, das nossas aulas, das nossas queridas professoras de português ou dos professores. A gente só conhecia a palavra era no ditado mesmo, irmão. Quando a gente vai escrever, quando a gente vai ver se escreveu correto, se escreveu errado. Hoje em dia aí tem o Google, que é o nosso eterno professor, 24 horas, que não tem salário, que não reclama, né? Então a gente está com dúvida ali de uma palavra, ixi, a palavra tal, como é que ela é escrita? Ou fala, né? Fala no microfone do telefone, ele ali transcreve automaticamente, ou escreve ali de uma forma que reconhece, que lembra, e aí o Google vai lá e corrige. Você quis dizer café acentuado, né? Então, a gente aí vai conhecendo as palavras dessa forma. Então, eu sugiro aos irmãos que leiam essas regras sobre acento, né, nas palavras, porque ele é muito, mas muito complexo. E é aqui onde todas as bancas de concurso gostam de trabalhar em todas as questões de português sobre acentuação gráfica, é certo você acertar ali de 2 a 3 questões de um concurso, de uma prova, e é importante para você ver como até hoje é cobrado, e infelizmente até hoje algumas pessoas cometem os erros na grafia, na escrita, né, do português por causa disso, certo? Então vamos subir aí a nossa apresentação para a gente já ir concluindo, né, a nossa aula de hoje. Então, ele vai falar sobre ato, né, vai falar sobre os ditongos aberto, então vai falar sobre uma série de partes mais chatinha, né, da nossa língua portuguesa, isso é fato, isso é verdadeiro, que vale a pena a gente conhecer. Não vai nos impedir de nós termos um bom conhecimento, uma boa leitura da palavra do Senhor, né, nas escrituras sagradas, mas é importante que você tenha razoavelmente um conhecimento básico aí sobre essa questão de acentuação das palavras, amém? Então pode subir, vamos ver se a gente tem mais algum assunto mais importante para a gente representar. Não, a gente tem aqui as atividades já de apoio, né, onde ele coloca algumas palavras sem acento, e aí é onde a gente vai brincar, né, de ditado lá, como era na nossa escola, né? Para acertar onde vai o acento. Né? Então já fica aí a dica, ó, ele acentue as seguintes proparoxítonas. Então, lembra que toda proparoxítona é acentuada na terceira sílaba. Então, você vai fazer o trabalho aí de identificar sílaba por sílaba e acentuá-los, tá? Então, irmãos, gostaria de agradecer imensamente a cada um dos irmãos. Peço paciência, desculpe pelo horário, né? A nossa aula, como é uma aula inicial sobre a questão do português, então é importante que nós venhamos, né, entender pelo menos como é que se fala, se dá a nossa língua portuguesa, qual é a distinção entre fonema, o que é letra, por que que nós temos acento, por que que certas palavras é escrita com 2S, com 2R, por que não? Porque quando eu vou separar, é separado, o R fica numa sílaba, fica noutra. É importante você ter esse conhecimento para que a gente venha aí fazer um bom uso, né, da nossa língua portuguesa, saber transmitir aquilo que realmente a gente está pensando. E aí, sem sombra de dúvida, um conhecimento básico sobre a nossa língua portuguesa é extremamente importante e relevante para cada um.
tá certo? Peço desculpa por ontem, né? A gente teve um contratempo, eu acabei me esquecendo do nosso imenso compromisso, pedi milhões de desculpas aqui o pastor Diogo, o pastor ficou, rapaz, me ajude. Eu falei, pastor, eu que estou pedindo a sua ajuda nesse momento. Passou mesmo assim da minha cabeça a questão da aula, acabei, estava num momento externo com a família e não era possível de forma alguma trazer a aula. Acredito que o pastor Diogo explicou até para os irmãos, e aí eu agradeço a paciência de cada um. E hoje, né, a gente teve esse episódio aí com o WhatsApp do nosso pastor, mas se Deus quiser, o mais importante é que ninguém mande Pix para o pastor Diogo, viu? Pastor Diogo, se for pedir aí dinheiro a gente, não mande. Pastor Diogo ele é muito rico da graça de Deus, então não precisa dos nossos Pix. Então, irmãos, brincadeiras à parte, viu? Estaremos aí na próxima aula para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. E mais uma vez, peço desculpas se às vezes a gente enrola um pouquinho numa parte, mas é porque é necessário explicar para que não fique dúvidas, né? E aí também peço aos irmãos que quem é os mais amantes da língua portuguesa, a minha linguagem oral é a linguagem do nosso dia a dia mesmo, é o nosso cearenseis, nós fala tábua, pedra, registro. E aí nós vamos seguindo em frente onde todo mundo se entende. Amém? Então, assim, a gente fala, né, tenta buscar um pouco a questão da oralidade adequada, com as normas padrões, mas de vez em quando sai aí uma preda, uma trauba no nosso linguajar do dia a dia, mas é a nossa cultura, é isso aqui mesmo. Nós somos cearenses, mas também temos que buscar aí, quando necessário, né, falar da forma correta, ler da forma correta, para que transmita aí o nosso conhecimento. Amém? Agradeço e passo a palavra ao nosso paralinfo aí, o professor, e pastor e doutor Diogo. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor Leandro. Foi uma bênção. A aula é assim, a aula de português é desta forma mesmo. Dessa forma bem lapidado, para que os irmãos compreendam e entendam. Obrigado aos alunos que permaneceram. Segunda-feira, se Deus quiser, vai estar tudo normal. Com certeza vai ter outro número, viu? Quando entrar outro número diferente, eu vou me identificar, viu? Tá certo? Vou recuperar, né, os grupos, né, os meninos, todos eles, né? Vou tentar fazer o melhor maneira possível para a gente poder recuperar os números. E, se Deus quiser, segunda-feira vamos voltar ao normal. Não tenso como está hoje, né? Mas obrigado, Leandro, obrigado dos alunos. Uma boa noite. A paz do Senhor para todos vocês. Até segunda-feira, com a nossa segunda aula, continuando, nosso professor Leandro. Que Deus abençoe a todos.